Tudo bem, pessoal? Os comentários sobre Shazam 2, Fúria dos Deuses, filme dirigido por David F. Sonnenberg, lançamento da Warner, que, convenhamos, está completamente perdido nesse processo de reestruturação da DC. A Warner, por sua vez, não fez qualquer esforço para divulgar o filme, pelo contrário. Parece que está escanteado para o mês de março como um descarte qualquer. O tracking de bilheteria não é positivo, e aí se você leva em conta, especulações para o futuro, parece que esse filme tem que se provar na bilheteria para que aí algum dia você consiga imaginar esse universo Shazam voltando para o que a DC pretende fazer nessa nova fase no cinema, o que é para lá de complicado. Na verdade, deixa a impressão de uma despedida melancólica. E sabe qual é a prova desse pensamento de despedida melancólica? Que tradicionalmente nos filmes de heróis, pelo menos, a cena pós-créditos te oferece alguma coisa para você criar um hype para o futuro. E aqui em Shazam 2, nas duas cenas pós-créditos, você tem qualquer coisa. Na verdade, você não tem uma tentativa de comprometimento porque nem a Warner quer fazer isso. E vou falar pra vocês, era uma produção que tinha potencial. Eu gostei da entrada das vilãs, todo o bloco de introdução, inicialmente ele tem uma boa estrutura, uma apresentação de objetivos, definição básica, e depois ele fica completamente perdido. Não sei até que ponto com refilmagens, não sei até que ponto pela falta de uma visão futura. Quanto mais eu penso na progressão de Shazam 2, menos eu gosto do filme. E eu tô vendo nos grupos, especialmente, em discussões, uma questão que é a seguinte: Shazam 2 não vai conseguir uma boa bilheteria. Esse é um indicativo, mas vou falar pra vocês, pessoal. Não vai conseguir uma boa bilheteria, mas tem um dos product placements, uma publicidade no filme, que é um dos negócios mais absurdos que eu já vi. De verdade. Parece que a produção abre mão de 1 minuto para fazer propaganda para um outro produto, com certeza, tirando uma boa grana para amenizar esse dano que pode ser causado também na repercussão. É uma fonte de renda extra, eu até tinha postado no Twitter sobre isso, que é inacreditável a partir do momento que não é só a publicidade. A publicidade, ela tem um papel fundamental para a progressão da narrativa. Poucas vezes eu vi algo parecido com o que Shazam 2 faz. Aí você pode me perguntar, tudo bem, tirando essas coisas, mantém o espírito do primeiro filme? E eu vou te direcionar para a introdução, que na introdução você tem algo mais despojado, leve, misturando ação e comédia, que ali sim funciona. Depois, Shazam 2 vai desmoronando porque a estrutura é muito frágil. Isso passa pelas vilãs, isso passa também pela série de coadjuvantes que não tem tempo de tela. No fim das contas, Shazam 2 parece estar muito mais preocupado em reforçar nuances de personalidade, de personagens que você já conhecia, do que propriamente desenvolver algo novo, até porque está fechado muito na estrutura de uma cidade e uma localização de perigo. Bem contra o mal, na introdução até que funciona, depois se torna extremamente genérico. Billy Batson e seus irmãos adotivos são forçados a voltar à ação e lutar contra as filhas de Atlas, com o objetivo de impedir o uso de um objeto que pode ameaçar a humanidade. Posso falar tranquilamente que o núcleo de jovens não é prioridade em momento algum para Shazam 2, são utilizados apenas para estabelecer objetivos e tem um jovem, na verdade, que tem um pouquinho mais de destaque. Fora isso, ele busca pelos laços do anterior. Agora eu quero discutir duas questões de elenco de Shazam 2. Uma, extremamente acertada quanto a prestígio, que é a Helen Mirren. Eu acredito que ela traz essa força da autoridade porque, querendo ou não, você vai vincular a tudo que a Helen Mirren fez no cinema. O filme consegue aproveitar essa carga de uma maneira até satisfatória. Eu não senti um grande estranhamento quando ela está num combate, por exemplo, porque o filme sabe trazer soluções criativas para lidar até com o possível empecilho da idade e dublês. Outro caso de casting que eu preciso citar é o da Lucy Liu. A Lucy Liu, ela simboliza muito bem a queda que existe em Shazam 2. Ela tem um trabalho de apresentação legal, ela representa uma ameaça, tem um objetivo estabelecido, e aí ela se torna aquela vilã extremamente genérica que depende, no caso, de um dragão. Todo o encaminhamento da Lucy Liu é como se ela tivesse visto tantos e tantos outros filmes de heróis que tem uma ameaça e ela precisa representar essa ameaça de algum modo para trazer credibilidade, e isso não funciona. A localização do filme é na Filadélfia e até existe a menção do grupo como um fiasco. Tem uma cena interessante até que é aproveitada no marketing em uma ponte que você tem uma relação de risco, perigo, só que em poucos momentos depois o filme me gerou uma reação positiva entre ação e humor, e eu penso que essa era a chave de Shazam e o grande diferencial da proposta. O caminho parece ser tão básico, e o filme ele fica completamente perdido em extremos. Por exemplo,
localiza a ameaça para Filadélfia, e aí ao mesmo tempo a ameaça é de escala global. É impressionante como o filme se desvincula da sua própria história, e aqui eu nem consigo trazer um tópico sobre mitologia Shazam porque é inexistente. Primeiro porque são muitos personagens, então obviamente você vai ter que lidar com preferências do estúdio. E em segundo lugar, o arco de antagonistas, que precisa de uma figura central para canalizar o ódio, abre mão da própria construção simbólica sobre as filhas de Atenas. Em alguns momentos, levando em conta o que a DC vem apresentando, eu tenho que falar para vocês que o CGI me surpreendeu até que positivamente pela escala de destruição. Claro que em tantas outras passagens o complemento é típico daquele da tela verde que a gente está cansado de ver em filmes do gênero. Para destaques positivos em Shazam 2, cito a Rachel Zegler, a personagem dela, aliás, é a única com investimento emocional mínimo, e o Jack Grazer, que interpreta o Fred, que acaba sendo uma surpresa muito boa. E se o James Gunn e o Peter Safran forem aproveitar algo da base de Shazam, poderia muito bem ser o Fred, aliás, só que eu não sei até que ponto você conseguiria fazer isso de maneira tão seletiva. E eu tenho que mencionar também que quando comparado ao primeiro filme, que eu gostei, nesse segundo o Zachary Levi está muito escondido. Não no humor que deu certo, mas das mesmas coisas que ele acha que acabou dando certo. São frases de estrutura semelhantes, são trejeitos iguais, mas sem o mesmo impacto. É um filme que tem uma abordagem, digamos que mais light, que ele vai te focar numa destruição local, só que ao mesmo tempo ele não quer que você leve isso muito em conta, seja pela classificação indicativa e os limites da classificação indicativa ou pela destruição sugerida, que nunca vai ser direcionada na verdade para humanos, mas sim para objetos, carros. É um longa que curiosamente está muito isolado da DC e aí para ganhar alguma relevância ele busca por conexões na DC. Nesse período ainda de transição isso gera uma confusão ímpar e essa questão que eu disse, né, de uma possível despedida para lá de melancólica. Para Shazam 2, nota 5. O mais triste é que o filme conseguiria explorar esse isolamento da DC como algo positivo, só que nós temos uma chuva de questões que ficam para depois ou que eu aposto que nunca vão ser respondidas, porque dificilmente eu consigo ver alguma conexão de Shazam com o futuro da DC. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!